Veja quais são os benefícios no INSS em setembro de 2024 para quem tem epilepsia. Epilepsia dá direito ao auxílio-doença e aposentadoria por invalidez? A epilepsia é uma doença neurológica que pode provocar perda de consciência e os sintomas podem se manifestar na forma de crise convulsiva. Epilepsia e o direito aos benefícios por incapacidade. No âmbito da Classificação Internacional de Doenças, CID-10, a epilepsia possui o código G40, epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por sua localização, focal, parcial, com crises de início focal. Assim, se em razão da epilepsia, determinada pessoa não possuir condições de desempenhar sua atividade laborativa habitual, ela pode ter concedido em seu favor o benefício por incapacidade, caso preencha os demais requisitos. Nesse contexto, a aposentadoria por invalidez é destinada ao segurado do INSS que está total e permanentemente incapaz para o trabalho. Por outro lado, o auxílio-doença é devido ao segurado que se encontra temporariamente incapaz. Basicamente, a diferença entre o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez é a natureza da incapacidade. No auxílio-doença, a incapacidade é temporária. Em contrapartida, na aposentadoria por invalidez, a incapacidade é total e permanente. Assim, concede-se o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez a qualquer segurado da Previdência Social. A concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez exigem, quando for o caso, além da comprovação da incapacidade, 12 meses de carência, bem como qualidade de segurado na data de início da incapacidade DI. Ademais, é importante mencionar que está em tramitação no Senado Federal o projeto de Lei 2472/2022, que prevê a inclusão da epilepsia na lista de doenças isentas do prazo de carência para a concessão dos benefícios por incapacidade do INSS. Se você não sabe, há diversos julgamentos concedendo benefícios por incapacidades a segurados, diagnosticados com epilepsia. Aliás, em algumas profissões, como motorista de caminhão ou operador de máquinas pesadas, o trabalhador deve se afastar imediatamente da atividade, tendo em vista os riscos de uma eventual crise convulsiva durante o trabalho. Mas, e como comprovar a incapacidade para o trabalho? O meio mais comum de demonstrar a incapacidade é a prova pericial, através da perícia médica. No entanto, esse não é o único meio de prova. Dessa forma, demonstra-se a incapacidade por meio de documentos, tais como atestados e laudos médicos, tanto de médicos particulares como médico da rede pública de saúde. Atestado de saúde ocupacional emitido pela empresa em que o segurado trabalha. Exames de imagem. Prontuários médicos. Comprovantes de internação hospitalar. Ficha de evolução clínica. Receitas médicas, como prescrição de uso de medicamentos e até mesmo bula dos medicamentos que contém advertência de possíveis efeitos colaterais. Existem outros benefícios para pessoas com epilepsia? Sim. Uma vez reconhecida a incapacidade permanente, ou a limitação por longo prazo, ou ainda a deficiência pela epilepsia, é possível pensar em pensão por morte, aposentadoria da pessoa com deficiência e ainda benefício assistencial. Pensão por morte. A pensão por morte é devida aos dependentes do contribuinte do INSS, em razão do seu falecimento. Para ter direito, os beneficiários devem comprovar a qualidade de segurado do instituidor falecido, a sua morte e a relação de dependência. A depender das condições do dependente, o tempo em gozo do benefício pode ser estendido. Diante disso, para pessoas com epilepsias na sua forma grave, é possível garantir o benefício de pensão por morte como filho inválido, por exemplo. Nesta situação, deve ser comprovada que a patologia é tão gravosa que lhe retira suas faculdades mentais para atividades do cotidiano. A jurisprudência permite o enquadramento desde que demonstrada a epilepsia refratária, aquela que não melhora mesmo com o tratamento medicamentoso. Assim, uma opção a ser avaliada no caso concreto é a pensão por morte, aposentadoria da pessoa com deficiência. Ainda, é possível pensar na aposentadoria da pessoa com deficiência. Reconhecida a gravidade da doença, que lhe retira as condições de igualdade com outras pessoas da mesma faixa etária e impondo barreiras para a vida em sociedade, é possível a solicitação à aposentadoria da pessoa com deficiência. Nesta modalidade de aposentadoria, avalia-se o grau da deficiência para fins de delimitar o tempo de contribuição necessário. Ainda, mesmo que a doença tenha se agravado posteriormente às contribuições ao INSS, não há impedimento, pois é delimitada a data de início da constatação da deficiência para aplicar os fatores de conversão. Sendo assim, caso enquadrada a doença gravosa em deficiência, a pessoa pode ter que cumprir tempo menor de contribuição para se aposentar.
benefício assistencial. E por fim, outra hipótese possível é o benefício assistencial à pessoa com deficiência. Caso seja possível reconhecer e enquadrar a doença como deficiência, pode ser solicitado o benefício assistencial. Para ter direito a este benefício, é necessário comprovar a deficiência ou a limitação a longo prazo, que estimam em superior a 2 anos, e a miserabilidade do grupo familiar. Isto é, conforme a legislação, a renda per capita não pode ser superior a 1/4 do salário mínimo. Contudo, é possível relativizar este critério objetivo na via judicial. Logo, demonstrada a deficiência ou a incapacidade e limitação por prazo superior a 2 anos, bem como cumpridos os requisitos de renda, é possível solicitar o benefício assistencial à pessoa com deficiência pela patologia de epilepsia. Espero ter lhe ajudado. Em nosso próximo vídeo sobre direitos de quem tem epilepsia junto ao INSS em setembro de 2024, iremos tirar 6 dúvidas importantes ligadas ao INSS. Eu sou Isis Nascimento. Continuem ligados, daqui a pouco eu volto.